Estamos ao vivo, deixa eu ver que dá um delayzinho para a página, para as pessoas começarem a entrar. Já estamos ao vivo já. Só ver se o pessoal começar a entrar. Ainda não entrou ao vivo aqui na página do... Agora já entrou já. O pessoal já está entrando. Queria agradecer a presença de todos que estão chegando. Quem for chegando vai dando uma boa noite, vai falando com a gente para a gente começar. Queria agradecer a presença de quem está com a gente aqui. Conversando com o Mel hoje, tem a honra de receber o Fernando Coelho, que é um desenvolvedor de tecnologia, e eu tenho muita gratidão. Assim, vou contextualizar, Fernando, para o pessoal como eu te conheci. Eu conheci o Fernando numa live, né, de cidades inteligentes, né, numa participação de cidades inteligentes, falando sobre iluminação pública, e muita expertise, muito conhecimento, muito didático, e fazendo diagnóstico aqui dos bairros, né, do nosso processo de planejamento participativo aqui da escrita do nosso projeto, né, 100% da participação detectou a iluminação pública como o problema mais grave dos bairros, né, as pessoas que responderam. Então, eu trouxe o Fernando para a gente falar um pouquinho sobre essa dor, né, essa sensibilidade que o município tem da questão da iluminação pública, né? Então, você que está chegando, compartilhe essa live, porque depois ela fica, né, o vídeo para as pessoas elas acompanharem depois. Faça a sua pergunta, o Fernando vai estar aqui para a gente debater esse tema, para a gente destrinchar esse tema sobre a iluminação pública, o que pode, o que não pode, o que dá para fazer, como dá para fazer, como a gente acessa esses investimentos, enfim. Então, participe, né? Fique com a gente aqui, e eu tenho certeza que você vai também compreender a dinâmica da PPP de iluminação pública, porque o Fernando ele vai te mostrar o caminho das pedras para a gente, né? Então, Fernando, boa noite, obrigada por essa disponibilidade de estar aqui com a gente. Cidade de Rio Bonito, aqui é uma cidade do interior do Rio de Janeiro, mas eu tenho muita honra de recebê-lo aqui. Seja bem-vindo, né, ao nosso público, à nossa cidade, né, para que a gente possa viabilizar uma PPP de iluminação pública para cidades inteligentes e colocar Rio Bonito nesse hall de cidades inteligentes. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite para todos, muito obrigado, é um privilégio, uma honra minha ser recebido por vocês. Eu adoro esse interior do Rio de Janeiro, eu já fui carioca na vida, eu fui criado na bucólica e maravilhosa Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, num tempo que aquilo chamava Guanabara. Eu sou velho. Passei todos os meus verões aí na região, em Rio Bonito, em Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, que tem a base aérea. Meu pai é oficial de marinha, então São Pedro da Aldeia sempre esteve no meu ambiente, passeando nessa região. Adoro vocês todos, vocês são pessoas positivas, muito propositivas. Eu estou muito satisfeito de estar aqui. Para mim é uma honra. Muito obrigado você, viu, Mel? Eu que agradeço. Vamos começar. Então, antes da gente falar de PPP, de iluminação pública, que é toda tecnológica, né? Ela tem essa perspectiva de governança digital, né, de tecnologia. Só que a gente tem aqui em Rio Bonito ainda que ingressar nessa infraestrutura, né? Então, eu queria que a gente começasse falando para o nosso público aqui sobre essa infraestrutura digital de serviços, né? Que a gente começa falando de PPP, como se já tivesse essa infraestrutura já instalada, né? E a gente precisa, então, recuar um pouco em Rio Bonito, porque a gente não tem isso
nos serviços todos digital, toda essa infraestrutura, né, essa base. Então, antes da gente começar um pouquinho, se fosse possível, a gente contextualizar essa questão da infraestrutura do serviço digital, né, desse processo, se você pudesse falar um pouquinho antes da PPP, né? Tá ótimo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um passo atrás ainda. Vamos fazer uma visão do nosso momento histórico, né? E quando eu falo nosso, me refiro ao mundo todo. Me refiro ao mundo, me refiro ao Brasil, me refiro ao Estado do Rio de Janeiro, me refiro a Rio Bonito, me refiro à vida pessoal de cada um de vocês que está nos escutando hoje. Aliás, eu cumprimentei a Mel, não cumprimentei a audiência. Então, muito boa noite para todos nós. Eu me sinto igualmente honrado com a audiência que aí está. E o que eu ia comentar é que nós estamos vivendo, neste momento, exatamente um divisor. O famoso divisor de água. Uma coisa que tem uma parte que fica para trás, definitivamente para trás, e uma parte que vira o futuro, né? E esse divisor que muda os parâmetros e muda o paradigma de tudo, que está sendo bastante comentado, está na vista do mundo, é a nova vida digital. O advento da tecnologia digital está permeando a nossa vida numa proporção dramática. Começou lá atrás, com você poder entrar na internet para fazer uma pesquisinha. Depois você conseguia já olhar seu saldo bancário na internet. Depois, e a internet era discada. Tinha aquele negocinho e tal. E isso foi evoluindo. Daí chegaram em 2012, não é tanto tempo atrás, chegaram os smartphones. Daí você colocou a internet no bolso, colocou a telefonia no bolso, a computação no bolso. E enquanto isso vem acontecendo, essa mesma tecnologia cresceu muito na sua capacidade computacional. Então, tem esses números que a gente sabe, né, que esse telefoninho aqui de bolso hoje tem mais capacidade computacional do que a NASA tinha e usou para colocar o homem na Lua, na Apollo 11. Então, você vê que o cidadão moderno está muito empoderado. Ele pode muita coisa, tem muito acesso a muita coisa. E hoje, esse mundo digital alcança até coisas muito pessoais. Quer dizer, as pessoas até hoje passam a namorar mediados por sistemas digitais. Na pandemia, que a gente está fechado em casa, a gente está sobrevivendo socialmente, né? Encontrando os amigos, familiares, mediados pela questão digital, e que já virou uma coisa quase mágica, parece Shazam, né? Você tem telefonia, você tem imagem de vídeo na mão, né? Uma coisa muito impressionante. Então, o ponto que eu estou procurando estabelecer é que nós estamos nesse divisor de água, e nesse divisor de água, tudo que está para trás, está ficando para trás, é analógico, e tudo que está chegando é digital. E essa transformação ela é inexorável, ela está vindo que nem uma tsunami, e só nos resta saber que ela existe, que está chegando. E todos os setores estão sendo afetados, um por um. Primeiro começou acesso à informação, depois eles mudou completamente a indústria da música, já agora mudou a de televisão e cinema, que entrega pelo Netflix, e está chegando, está mudando a aviação, que tem aviões computadorizados, carros elétricos que não precisam mais de motorista. Tudo isso é realidade, isso não é ficção científica. Estou listando objetos... Não é a família Jackson mais, né? Não, exatamente. Estou falando coisas que qualquer pessoa que tenha uma poupança guardada pode atravessar a rua e comprar. Eu me refiro a coisas caras, como carro elétrico, mas Netflix todo mundo pode, é popular. Mas, e agora, um dos últimos setores que está aderindo, e aproveito para dar uma boa notícia, que nós estamos na frente e não atrás, como todo mundo pensa, um dos últimos setores a chegar à digitalização é a gestão pública, né? E isso é natural, isso não é uma crítica, não. É natural que assim seja, uma coisa que a gente presta atenção nisso, a gente, infelizmente, ter esse tipo de ação na escola, as ferramentas da democracia e da cidadania, as pessoas ficam adultas e não ficam sabendo como é que funciona o pensamento constitucional da nossa República. E uma coisa que é importantíssimo citar é que o mundo público anda
mediante um conceito inteiramente diferente do mundo privado, que é o chamado de direito público. Então, o direito público obriga, eu, particularmente na minha vida, eu estou com R$20 na mão, eu posso escolher se eu vou gastar ele em bananas, em sorvete, Coca-Cola, ou estou precisando de comprar sabonete para minha casa. Eu decido o que eu quero. Ou não vou gastar com nada, eu volto para casa. O poder público não tem essa liberdade. O poder público faz cada dinheiro que ele gasta, como você, Mel, sabe muito bem, é a lei orçamentária. Tem uma lei votada. E a lei obriga, fala, para esse ano você vai gastar R$20 com vitaminas, sei lá o quê. Então, o governo tem que fazer, não pode nem remanejar, tem que fazer aquilo que é obrigatório. Então, os governos, isso, aliás, é uma característica do mundo, não é um fenômeno brasileiro. O poder público precisa desse tipo de regra, o que significa que o mecanismo digital demora para chegar neste ambiente, mas está chegando. Nós, no Brasil, estamos avançadíssimos. Muito, muito, muito avançados. Que se você ouvir essas pessoas negativas, o Brasil não está atrasado em gestão pública digital. O Brasil tem um imposto de renda, um dos mais modernos do mundo, e o Brasil tem a lei de transparência que obrigou todos os municípios, inclusive o Rio Bonito, de publicar as suas informações. Você sabia que na famosa Europa, que a gente tanto gosta, apenas 32 cidades da Europa inteira têm publicação de dados públicos na web? 32. No Brasil, tem 5.450. Então, o Brasil está muito avançado e, portanto, é natural, essa conversa que nós estamos tendo hoje com a Mel, é natural que aconteça. É exatamente o caminho natural que a gente vem fazendo no Brasil e cujo desfecho dele é você ter lideranças que querem pegar esse bastão e continuar a promoção do processo de digitalização da coisa pública. Então, isso, como você pode ver, Mel, você perguntou de PPP, eu andei para trás, né, voltei lá para a origem do processo democrático e do direito público para explicar para a nossa audiência o quanto a transformação existe, que é a transformação digital, e como ela está chegando, sim, no ambiente público e vai chegar e vai se instalar. Feito essa visão, a pergunta passa a ser como? Como? Né? Como é que a gente vai fazer isso? Quem paga o quê? De onde vem? Quanto custa? Para que serve? Vai atender a cidadania de que forma? Vai melhorar por quê? E em fazendo essas contas, de onde vai vir o dinheiro para pagar isso? E vale a pena? Né? Melhor gastar o dinheiro em outra coisa? E o debate democrático vai se estabelecer muito rapidamente em torno desse tema, como, diga-se de passagem, os temas que nos fervilham ao entorno nesses tempos que a gente vem vivendo. Então, a questão ela é muito pertinente e ela é muito eminente. E agora, então, feita essa introdução, na qual eu valorizei a questão digital, valorizei a importância dela na gestão pública, vou agora entrar no tema do como. Como é que a gente pode fazer isso? Eu, particularmente, Fernando Coelho, antes de explicar o como, tenho que interromper para explicar para a audiência de que planeta eu vim para poder merecer, né, a atenção das pessoas, do que eu venho haveria de escutar a mim, né, o humilde Fernando. Porque como é que eu faria para merecer a sua atenção? Explicar um pouquinho o que eu venho fazendo na vida recentemente, que me dá um pouquinho de espaço nesse território. Eu peço desculpa aos cachorros que estão latindo aqui no bairro, eu não tenho como controlar os cachorros. Fica tranquilo. Eu sou, na origem, eu sou um cientista, eu sou físico, e venho desenhando uma carreira na minha vida que é muito carregada de tecnologia. Sempre tive associação com coisas de tecnologia, muito na área de comunicação, trabalhei com televisão, trabalhei também com varejo, tecnologia para o varejo, empresas como, por exemplo, a Coca-Cola e a Brahma, que hoje é a Ambev. Mas estou contando isso para dizer que, de uns tempos para cá, exatamente há 20 anos, para ser exato, eu fui acabando me especializando numa coisa que nós chamamos de tecnologia, chamamos de inteligência embarcada, que é quando você pega elementos de computação
e ao invés de estar no notebook ou de estar num servidor, ele está numa coisinha qualquer que está instalada, praticando uma tarefa para você. Um exemplo trivial disso é quando você entra naqueles carros que você consegue regular a temperatura do ar-condicionado. Você põe, em vez de colocar máximo, você põe 21 ou 20 e tal, você põe aquela temperatura, aquilo lá é uma computação embarcada. Tem um computadorzinho lá que fica vigiando a temperatura, sobe e desce e tal. Então, eu virei especialista em fazer inteligências embarcadas. E daí nós desenvolvemos um conceito tecnológico para tornar cidades inteligentes. E agora eu vou entrar no como, né? E o primeiro desafio disso é um desafio que a gente resolve com lápis e papel e inteligência quando a gente tem. Eu sou meio burro, precisei consultar um monte de gente. Mas falando lá nos nossos fóruns e tal, a gente tem que definir o que é cidade inteligente. Porque todo mundo quer falar, é isso, é aquilo outro. Beleza, todo mundo tem direito mesmo. É um assunto que tem que ser apropriado pela cidadania, todo mundo tem que falar. Mas, em um certo momento, ele tem que chegar para a executiva, chegar para a prefeita Mel e falar: temos que fazer X, Y e Z. Tem que ficar completamente objetivo. Então, tem que ter começo, meio e fim, tem que ser bem definido. Então, nós chegamos à definição que cidade inteligente é infraestrutura digital para serviços e gestão. Exatamente. Porque, se você pensar em infraestrutura, você pega a avenida principal que você cuidou, asfaltou, deixou bonita, você não fica decidindo se vai passar só a bicicleta, ou o carro, ou o caminhão, ou a entrega, ou a moto. Você disponibiliza uma via e a cidadania ocupa esta via. Uns vão de bicicleta, outros vão a pé, outros vão de carro para passar o ônibus, para levar as criancinhas para a escola. A via está lá porque ela é uma infraestrutura para a dinâmica da sociedade, para os cidadãos que ali estão. Então, o mundo digital tem que reproduzir esse conceito. Ele tem que ser uma infraestrutura para a riqueza e a robusta existência daquela comunidade. Então, beleza, chegamos a esse primeiro conceito. Isso já nos dá um pé de como é que a gente avança. Responder o como que a gente avança. E daí, o próximo elemento desse como é o que é essa infraestrutura digital, como é que ela se apresenta na vida real. E a resposta dessa pergunta é uma resposta muito fácil de ser compreendida por qualquer pessoa que está viva hoje no século XXI, que é: o mundo digital, invariavelmente, se apresenta como rede. Ou é rede 4G, ou é rede de telefonia. Quer dizer, a característica do mundo digital é entregar todo esse mundo de informação de uma maneira capilarizada, digital, onde todo mundo acessa. É a capacidade de se ocupar um território em rede. E daí, quando você chega a essa visão, você olha para o município, olhar para o nosso querido e doce Rio Bonito, e fala: nossa, gente, qual é a rede que nós temos, que a gente pode usar ainda, que pertence ao município, que não é de uma empresa privada, que não é do Estado, não é da União. Qual é a rede que nós temos? É a rede de iluminação pública. A rede de iluminação pública é uma pepita de ouro. Porque gente, ela presta atenção nisso. Fernando, só um minutinho. Pessoal, presta atenção nesse pulo do gato. O Fernando está dando para a gente aqui o passo a passo de como a gente criar uma rede, integrar Rio Bonito numa rede digital em algo que ainda pertence aos cidadãos riobonitenses, que é a rede de iluminação pública. Então, assim, isso eu fiquei maravilhada quando eu tive acesso a essa informação, porque a gente pensa que tem que trazer uma estrutura gigantesca, mas a estrutura já está nos postes, né? Então, gente, preste atenção, compartilha essa live, porque eu acho que, assim, é um divisor de águas no entendimento nosso, de quanto possibilidade, né, a gente tem nos postes que já estão passando na frente da nossa casa. É exatamente isso. Lembrando que as outras redes, como telefonia, por exemplo, elétrica também, já foram distribuídas.
ou por estatais ou por privadas, elas já estão lá e o município não vai ter mais acesso, tem acesso pago, né? Não tem acesso próprio a essas redes. Então, a rede de iluminação pública se apresenta e se configura, ela era o patinho feio. Eu preciso interromper essa narrativa para fazer outra retrospectiva histórica que é muito pertinente a essa questão, que é a própria rede de iluminação pública, como é que ela veio a existir no Brasil. E, aliás, aproveito para fazer uma pitadinha curiosa aqui de história, que a primeira cidade do Brasil a ter luz elétrica pública foi uma cidade aí pertinho de vocês, Campos de Goytacazes. Uhum. Essa foi a primeira cidade com iluminação elétrica no Brasil e a segunda foi Rio Claro, no interior de São Paulo. Vocês podem ver que as inovações não acontecem. Isso é outro mito que precisa ser combatido. E eu conclamo a audiência a combater este mito veementemente, que é a inovação não precisa, e raramente, na verdade, quase nunca, vem dos grandes. Né? Ela vem dos pequenos. A própria Apple, que a gente adora celebrar, que hoje é uma das maiores empresas do mundo, era 2 carinhas numa garagem. Ficaram grandes depois. A genialidade antecedeu ao tamanho deles. Então, a inovação vem de lugares pequenos. Vou dar outro exemplo. Guatemala, que é um pequeno país na América Central, que a gente presta muito pouca atenção a Guatemala, pouca gente sabe que a Guatemala é o primeiro e único país do planeta Terra inteiro que fez a totalidade do seu registro fundiário, ou seja, escrituras no cartório, de casa, sítio, chácara, fazenda, tudo, parque e tal, amarrado em blockchain, que é uma tecnologia avançada hoje, digital. Então, na Guatemala, não existem mais crises fundiárias. A terra é minha, a terra é sua, a terra não sei quem. Acabou isso. Não tem mais papel velho num cartório centenário, não sei aonde, que diz que, na verdade, aquela terra é fulano, daí o outro não entra num processo, 40 anos de justiça. Acabou. Está tudo travado, trancado. Quem fez isso é um país pequeno. Você imaginaria que isso seria na Suíça, seria nos Estados Unidos. Não é. Né? É num país pequeno. Então, os pequenos, justamente porque são menores, conseguem fazer mais rápido, tem mais agilidade, é de onde vem a inovação. Então, o Rio Bonito está muito bem posicionada para sair correndo e fazer na frente de todo mundo o que ela quiser fazer, porque é muito mais rápido para vocês. Vocês têm 60 mil habitantes, são 6 mil postes que a cidade tem. Sim. E daí, continuando a história da iluminação, que é pertinente, quando começou a fazer iluminação pública no Brasil, tiveram várias etapas. Quando chega na fase do governo militar, que é os anos 60, 70, o governo militar, que tinha uma pauta infraestruturista, colocou muita empresa de energia estatal. Então, você tinha, inclusive aí nessa região, se não me falha a memória, era Centrais Elétricas, CELF, né? Centrais Elétricas Fluminense, acho que chamava aí. Era a estatal dessa região. Então, naquela época, naquela concepção, a estatal de energia era que fornecia a rede de iluminação pública. A rede não pertencia ao município como pertence hoje, pertencia à estatal. E quando chegou na fase das privatizações, agora estamos falando de Fernando Henrique, o pessoal olhou para aquela confusão de estatais que tinham e, para racionalizar o processo, separaram em 3 grandes grupos, que é a empresa geradora de energia, empresa transmissora e empresa distribuidora, que é essa que entrega de porta em porta na sua casa. E daí, chegaram na distribuidora e falaram, temos um problema, porque atualmente essas empresas são donas da iluminação pública, e porque a iluminação pública é estatal, aqui está o outro segundo pulo do gato, porque ela era estatal, prefeito nenhum no Brasil pagava conta de luz da iluminação pública. Porque eu sou prefeito, é estatal mesmo, então, e a conta de luz da iluminação pública ficava andando meio que virou um brutal, gigantesco déficit nacional, insolúvel. Chegou uma hora que isso é insolúvel. Então, quando chegou na fase de privatização, o governo fez uma engenhosa operação que primeiro, separou a iluminação pública e deu para os prefeitos. Tá? Então, a iluminação pública deixou de ser um fenômeno ligado à empresa de energia e passou a ser
uma gestão do município. E isso é excelente, porque agora o município pode fazer o que ele quer com a iluminação. Eu quero iluminar mais ali ou menos aqui, eu quero fazer esse ou aquele. Antes ele não tinha esse poder. A empresa de energia colocava poste ou não colocava como ela bem entendia. Hoje não é mais assim. Hoje a iluminação pertence à política pública municipal, que é onde ela nunca devia ter saído, que é o lugar certo para ela. Então, naquela época, separaram e entregaram para a prefeitura a iluminação, e como tinha o problema de financiar o custo da manutenção e de pagar a conta, criaram, muito engenhosamente, criaram a CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, ou a COSIP, varia, cada um chama de um jeito. E a COSIP também é uma contribuição do município, e atenção para esse terceiro pulo do gato, que eles criaram a COSIP como contribuição. Para vocês que são advogados, que estão nos escutando, vocês vão, na mesma hora, perceber por que isso é importante. Porque a categoria de contribuição, que não é um tributo, a contribuição é uma categoria de receita pública que o poder público pode negociar. Então, o poder público pode pegar uma contribuição e usá-la como garantia para outras coisas, que não pode com o tributo, porque o tributo está lá. Se lembra que eu comecei falando do direito público? Então, no direito público, o tributo arrecadado ele é inviolável, ele não pode ser comprometido com nada de qualquer tipo de negociação de financiamento. Então, mas ao fazer a contribuição de iluminação pública uma contribuição, agora temos a prefeitura tem um recurso que ela pode usar para os seus próprios investimentos em iluminação pública. Então, encerrando esse segundo capítulo aqui da minha participação, a gente chega num momento onde a iluminação pública passa a ser uma ferramenta de política pública do município, e esta ferramenta tem o seu próprio mecanismo de financiamento, ela se sustenta com a contribuição de iluminação pública, que nada tem a ver com o tesouro. Então, não afeta a saúde, não afeta a educação, quer dizer, o tesouro do orçamento municipal continua tendo a sua própria estrutura, que é basicamente recolhimento de ISS, Fundo de Participação, o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, que é o repasse que o município recebe, e o IPTU. Então, juntando esses ingressos, você constrói o orçamento municipal e a iluminação fica fora disso. Ela tem uma vertical própria. Ela recebe a COSIP, que é gasta para pagar a conta de luz e para pagar a manutenção, que é trocar a lâmpada, trocar a luminária, trocar o braço que quebra, essas coisas. Você tem uma taxa hoje atual na ordem de 15% a 20% da sua base de custo da iluminação pública é a parte de manutenção. Essa é a fotografia que temos hoje. Agora vamos voltar para aquele conceito. Eu estou falando muito, viu, Mel? Se quiser me Nada, pode falar que a gente está aqui bebendo da sabedoria. É isso mesmo. Imagina. Esse contexto é muito importante, porque assim, eu acho que as pessoas, assim, a gente tem. A única coisa que a gente, às vezes, se atenta para a iluminação pública é aquela taxa de iluminação pública que vem na nossa conta de luz, que é fixa, e às vezes na frente da nossa casa, como acontece aqui em Rio Bonito, o nosso poste está escuro. A gente paga, né? E a gente não vê o serviço, né? Então, essa contextualização que você está fazendo, Fernando, ela é fantástica, porque traz um conhecimento, a gente se apropria de um conhecimento, né? E sabe de quem a gente deve cobrar, né? Exatamente. E daí, o que ficou disponível, né, para participar desse processo? Agora a gente tem dois bichos que a gente pode pensar. O bicho número 1 é aquilo que nós falamos agora há pouco, que a rede de iluminação pública é uma rede. E uma rede é uma coisa valiosa. Então, guarda essa informação. Segundo, esta rede que é valiosa, que é a da iluminação, está autossustentada. Ela já existe. Ela não representa ônus, não representa estresse no processo social. E é importante comentar para todo mundo que esta contribuição, também por lei, também por inciso constitucional lá de 25 anos atrás, ela não é manobrável. Você não pode pegar esse dinheiro e usar para asfaltar. Não pode. A contribuição tem que ficar dentro do ambiente da iluminação pública. Então, com esses elementos em cima da mesa, ficou claro, né, ficou meio que óbvio,
que o caminho à frente seria usar esta disponibilidade para ocupar a rede de iluminação pública com a infraestrutura digital que vai tornar a cidade inteligente. Então, a gente continua avançando como agora? Agora, qual é o próximo como? Que é financiamento. Quanto custa isso e como é que isso é pago? O que é a cidade inteligente? A cidade inteligente vai ser conectividade, criar acesso nesta rede toda, para que possamos colocar distribuído na cidade, inclusive nos próprios postos de iluminação pública, atividades digitais, sensores e tais, que promovam a tal da gestão, o tal do serviço. Tem alguns. O caso do Rio Bonito, que é um pouco menor, não tem tantos sinais. Eu acho que o Rio Bonito tem cerca de 12 entroncamentos com semáforos, se não me falha a memória. Ordem de grandeza, uma dúzia. Que não funciona nenhum. Pronto. Tudo... A gente tem 2 assim, no cruzamento, mas eles estão batendo a cabeça e não funcionam, né? Então desligaram porque não estava funcionando. E provavelmente estão com dificuldade de contratar manutenção para isso, né? Sim, mas sim. Você pode colocar sensor nisso aí tudo e você saber no seu celular, no aplicativo da prefeita, que tal lugar está em bandeira vermelha, porque não está funcionando, e imediatamente disparar o processo de manutenção. Mas você faz isso para semáforo, você faz isso para as ruas, você faz isso para a porta de escola, você põe câmera de segurança, você põe sistemas que identificam, identificam e combatem um crime. Você associa à sociedade, uma coisa que eu estou fazendo muitos projetos desse tipo, drones. Os drones são os seus olhos emergenciais. Você tem por exemplo, SAMU e bombeiro, que é uma atividade. SAMU é municipal, bombeiro é do estado, mas costumam trabalhar junto. Você tem um chamado, 90% das queixas de quem pega 190, o 92, o 93, é entender o que o cidadão está falando do lado de lá, inclusive para aferir a gravidade da emergência. Às vezes, a pessoa pode explicar e tal. Quando você tem um drone na cidade de Rio Bonito, você põe uns olhos em cima da emergência em 3 minutos. E vai lá, o cara olha, entendi, está pegando fogo, entendi, atropelou, entendi, bateu o carro, perfeito, manda as viaturas. Então, entendi. Você pode associar isso ao processo. Nós fazemos isso nos projetos que a gente faz, começa fazendo um levantamento por drone da cidade inteira, a gente cria uma maquete digital em 3D da cidade, que é uma ferramenta de gestão. Você pode planejar o trânsito, você pode você pode olhar os sensores que a cidade inteligente oferece, começa a te mostrar ao longo do ano como é que a gente não percebe no dia a dia, mas é uma informação valiosíssima, que é onde o trânsito vai. O que acontece no verão, quando passam e ficam turistas? Qual é a parte da cidade que incha? Qual é a parte que contrai? O trânsito, com essas informações, você, de forma extremamente barata, na verdade, por R$0, porque a informação é de graça, vai vir para você planeja o que você quer fazer no ano que vem. Vamos asfaltar ali, vamos abrir uma avenida que escolha. Deixa de ser intuição e passa a ser ciência. Você consegue fazer a gestão da cidade porque você está enxergando esses dados acontecerem para você. Então, pode concluir, que eu tenho algumas pessoas já colocando algumas informações. Eu queria... Fala aí. Não, assim, eu queria só contextualizar, tem muita gente que chegou depois da tua fala das cidades inteligentes, que é colocar o mundo digital em rede e aproveitar a rede que a gente já tem, que é a rede de iluminação pública, e você transformar toda a administração, né, digitalizar ela em redes, para que você possa integrar, né? E o Fernando estava dizendo isso, é que essa capacidade ela é do município, né? Porque a gestão da iluminação ela é municipal, ela é própria para a manutenção, então o que a gente paga na conta de luz não pode ser usado para nenhuma outra infraestrutura do município, ela tem que ser usada para a iluminação pública. E aí o município não consegue gerenciar. Por exemplo, Rio Bonito, vou dar para você o exemplo de Rio Bonito, porque nós não conseguimos a manutenção
a lâmpada não é trocada, aí ele tem um problema de que ele não tem aquele guincho para levar o cara lá para trocar, e ele joga para a companhia elétrica. Existe, né, essa problemática entre a distribuidora, manutenção do município, enfim, esse dinheiro que é recolhido na conta, vai para onde? Então, nós temos hoje uma ferramenta, né, que está sendo muito utilizada na administração pública, Fernando, e a gente já até, em outros momentos aqui nas lives, a gente já falou sobre ela, eu já falei até em textos na minha página, que é a PPP. Né? E aí, eu queria que a gente começasse a tratar desse assunto, porque eu acho que a gente precisa que as pessoas entendam de que forma a gente pode viabilizar, né, toda essa reestruturação utilizando a rede de maneira municipal, né, com o protagonismo do município, seja ele, né, Rio Bonito, que é um município pequeno. Então, fala para quem está nos assistindo o que é PPP de iluminação pública, como que é essa estruturação, essa compatibilização de viabilizar toda essa estrutura digital que a gente, na nossa cabeça, pensa que é caríssima, né? Então, quando eu assisti, eu fiquei impressionada de como é possível a gente, através de uma PPP. Então, explica para quem está nos assistindo, que chegou agora. Gente, compartilha. Boa noite para quem chegou depois. Tem muita gente que chegou depois. E depois você vê o início dessa live, porque quem chegou depois já perdeu muita coisa boa. Então, Fernando, fala aí para a gente o que é uma PPP de iluminação pública e qual é a fonte desse recurso, né? Que eu acho que também é importante as pessoas entenderem que é possível um município que está com uma arrecadação que caiu, né, da pandemia, enfim, a gente pensa assim, como que a gente vai botar a mão no bolso da prefeitura que está em queda de receita após da pandemia para viabilizar uma cidade inteligente pelos postes, né? Fala para a gente aí. Tá ótimo, perfeito. Vale até a pena falar uma palavra de boa-fé. A PPP tem PPP significa parceria público-privada, e ela é muito mal compreendida, né? E ela é muito politizada na luta política, que faz parte do processo democrático, que é bem-vinda que a luta política exista. Existe a propagação de percepções de cada posição, e às vezes coisas valiosas podem se perder num debate acalorado que precisa ganhar esclarecimento. E eu vou fazer esclarecimento aqui agora, que é o seguinte: PPP não faz mal para ninguém, não tem um medo, tá? PPP é uma coisa legal. PPP não é privatização. Privatização é quando você vende uma coisa para o setor privado, o que pode até ser um bom negócio. Eu não estou nem avaliando se é ou não é. Só estou explicando que a PPP não é isso. A PPP é uma concessão. A concessão significa que a propriedade permanece pública, permanece do povo de Rio Bonito, e é permitido que alguém vá lá e opere isso em nome do povo de Rio Bonito. Então, uma concessão, o poder público permanece em controle. O contrato é espesso, tem cheio de detalhes, é uma coisa extremamente controlada e funciona muito bem. O telefone celular que a gente está falando, a internet que nós estamos usando isso hoje é uma concessão, é um direito público e aí está funcionando. Estamos aqui conversando, ninguém está sendo prejudicado por isso. Então, uma PPP não é um bicho de sete cabeças e não deve ser temido e não deve ser combatido porque é uma PPP. Tem que ver qual é a ideia que está sendo feita. Se a ideia é boa, deve ser apoiada. Então, em relação... E o que uma PPP faz, a parceria público-privada, ela traz duas contribuições privadas para o ambiente público. As duas contribuições são dinheiro, porque o ambiente privado é capaz de alavancar créditos e financiamentos que, às vezes, o público não consegue. Hoje, no Brasil, municípios, porque há muita desigualdade tributária, é uma pena, os municípios... Uma informação que eu sempre combato como cidadão é a concentração de recursos e arrecadação no Brasil na União. Não sei se vocês sabem, 67% de todo o dinheiro público do Brasil arrecadado ao EAPOC, ao Chuí, vai parar na União. 27% vão parar nos estados e apenas 6,7% para no município. Isso é um erro que o Brasil precisa resolver.
Porque ninguém mora na União. As pessoas moram em suas cidades. Em suas cidades, é. Tinha que ser pelo menos 33, 33, 33. Mas, enfim, explicado isso, a PPP, qualquer PPP, traz essa contribuição, que é o capital privado associado a técnicas privadas de gestão que podem ficar, não precisam se comportar como direito público, pode contratar, mexer facilmente com os contratos, fazer acordos com os sindicatos de uma maneira mais ágil, né? Mais ágil, consegue trazer uma eficiência e, portanto, prover um serviço a um custo menor para o ônus público. Então, a BPP tem esse benefício. Agora vamos juntar a BPP com a iluminação pública. A BPP pode ser centro, pode ser hospitais, BPP. No caso da iluminação pública, para fazer a cidade inteligente, o que nós desenvolvemos é o seguinte modelo. Hoje, neste momento que a gente está conversando, o contribuinte de Rio Bonito está pagando lá uma COSIP, e essa COSIP recolhe, eu vou pegar um número hipotético, que recolhe 100 dinheiros. Tá? Recolhe 100 dinheiros. Esses 100 dinheiros são gastos da seguinte maneira. 70 dinheiros é dado para a empresa de energia para pagar a conta de luz do município. Detalhe curioso. Não sei se já perceberam, mas poste nenhum tem relógio de luz. Ok? Então, como é que a conta de luz é paga? Ela é paga por estimativa. A empresa, quantos postes tem, qual é a potência média das lâmpadas, fica ligada 12 horas por dia, 30 dias, blá, blá, blá. A tarifa é B4A, com a tarifa do município, bum, dá tanto dinheiro. O município paga todo mês aquilo, independente se a lâmpada ficou acesa de dia por engano ou está queimada, como a Mel reclamou, ninguém faz essa conta. Ninguém paga-se. Né? Então, dos 100 dinheiros recolhidos, 70 desses dinheiro vai para pagar a conta de luz. 20 dos dinheiros, agora chegamos em 90, 20 vai para custos de aquisição de manutenção, que é comprar lâmpada de reposição, reator, essas coisas que tem que fazer. E os últimos 10 é a operação em si, pagar as pessoas que vão pegar o caminhãozinho, vão lá subir, trocar e tal. Então, somando esses 3 custos, que é a operação, a aquisição de reposição e a energia elétrica, você tem onde vai a contribuição inteira da iluminação pública. Perfeito. Aqui está a sacada. Agora, o quarto pulo do gato. Se a gente pegar e substituir todas as luminárias da cidade por luminárias que gastam menos energia, esta conta, se lembra dos 70, dos 100 dinheiro, 70 é energia. Se essa conta de energia descer para cá, sobra isso aqui. Eu economizo isso. Então, detalhe, se você ainda fizer essa economia utilizando as famosas, agora famosas, luminárias de LED, você também vai ter um segundo benefício, que é o custo de manutenção. O LED tem manutenção muito menor do que as lâmpadas atuais. Então, você ganha na energia elétrica e ganha um tanto na manutenção. Então, você vai fazer uma grande economia. Então, se você pegar e fazer uma continha simples de padaria, você vai ver que ao longo de um certo tempo, que é longo, 20, 25 anos mais ou menos, 20 não quer, 25 para 30, o custo dá mais ou menos isso, você consegue acumular uma economia significativa. Daí, o que você vai fazer? Você vai usar essa economia para investir na tal da inteligência que a gente vai usar para fazer a cidade ficar uma cidade inteligente. A saber, a instalação de toda a conectividade, dos sensores, dos mecanismos internos da prefeitura. Você vai ter interligação telefônica, todos os postos de saúde, todas as escolas com alta velocidade. Você vai ter câmera de segurança em todo o patrimônio da prefeitura, vai ter câmera de segurança nas vias principais com identificação, vai ter drone. Essa infraestrutura digital de gestão e serviços vai caber naquela faixa de economia que a gente vai prover pela atividade de substituição das luminárias ao longo de 20 anos, elas vão economizar esse dinheiro todo. Então, como é que fica o modelo da PPP da iluminação pública para cidades inteligentes? Você oferece ao mercado, isso é licitado, isso é uma coisa totalmente aberta, transparente, você fala o que você quer, você mostra qual é o chamamento, e hoje no Brasil já tem vários modelos, né?
O de Goiânia, por exemplo, que eu estou observando, é de excelente qualidade. Então, você pega esse modelo e fala: atenção, mundo, atenção, brasileiros. Nós, em Rio Bonito, desejamos fazer isto. E vamos receber ofertas e sugestões de PPP para cumprir isso que a gente quer que aconteça. Que são essas coisas que eu estou sugerindo. Quer dizer, a rede modernizada, a conectividade e tal. E daí começam a aparecer uma série de benefícios adicionais. Por exemplo, na hora que você vai trocar as luminárias por essas mais modernas, você vai ter uma coisa simples, trivial, não acontece com uma limitação, que é a qualidade da iluminação em si. A lâmpada de LED, a luminária de LED, ela tem uma saia. Ela coloca no chão uma saia mais ampla do que a lâmpada hoje de sódio, que ela ilumina muito forte embaixo do poste, mas você anda metros para lá, está escuro. A gente chama isso de zebramento. Você vê luz, escuro, luz, escuro, luz, escuro, separado por 40 metros, que é a distância típica de poste. Então, no meio está escuro. Então, a moça está voltando para casa da faculdade às 11h30, entre os postes ela é assediada por um bandido. Então, que é a história clássica da ameaça noturna. Então, quando você coloca o LED, você acaba com isso. Você tira a saia, bate uma na outra, você tem a iluminação uniformizada. O crime cai 37%. Isso é medido em Los Angeles, medido em várias cidades que colocaram. Isso só com a luz de LED. No caso da cidade inteligente, esta luz de LED vai estar dotada de inteligência embarcada. Então, uma das sugestões que a gente faz na tecnologia é que ela tenha brilho variável. E esse brilho variável ele é estimulado por um sensor. Isso significa que as pessoas vão passando, muda. Isso faz 2 papéis. O papel número 1 é melhorar a visualização para a pessoa que está andando. O papel número 2 é inibir o crime. O cara chega perto, a luz aumenta, eu vou me ver e tal. Então, então você tem um efeito que vai superar os 37% que foi medido em Los Angeles, onde não tem variação, onde a luz LED é fixa. Então, eu estou criando aqui um cenário no qual a gente, com exatamente a mesma contribuição que vocês têm hoje, exatamente, sem mudar um único centavo, sem pegar um único centavo do Tesouro Municipal, sem fazer nada disso, o setor privado traria o capital para, num processo de um ano e meio ou 2, fazer a completa substituição e a completa instalação da inteligência. Então, ao cabo de 2 anos, a cidade está inteligente, já virou Smart City e as iluminações todas já mudaram. E o efeito é imediato. O efeito social é imediato. Você vê na hora, é uma coisa que muda o comportamento social. As pessoas vão se encontrar mais, vão sair de forma diferente, vão passear de bicicleta à noite. Então, você tem esse impacto e não mudou nada. O contribuinte continua fazendo o mesmo COSIP de sempre, não aconteceu nada, e daí os serviços ficam... O céu é o limite. Você pode começar a criar prontuários de saúde para o cidadão que está no aplicativo, que já é automático, que já sabe a hora, já avisa o cara que tem que ir na UPA. Você pode controlar melhor contrato. Não sei como é que é o transporte público em Rio Bonito, mas você pode controlar o contrato de ônibus, está cumprindo ou não. Você pode criar, olha que legal, você pode criar um tipo de um bilhete único que qualquer cidadão pode usar com outro cidadão, como se fosse um mega Uber da cidade, onde qualquer um que vai para algum lugar, alguém entra no carro, combina, evidentemente, no aplicativo, vai lá, mostra uma plim e esse motorista R$3,20 preço passagem. Né? Como se fosse... Então, você compartilha o sentido de bilhete único, criando, pelo uso cidadão compartilhado remunerado, a entrega para lugares menos frequentados, que não compensa por uma linha de ônibus. Então, ou seja, você começa a colocar, através de resultados digitais, você consegue aumentar significativamente o nível da qualidade de vida do cidadão, sem mudar um centavo de custo, sem aumentar o IPTU,
sem desequilibrar o ISS, nada disso. Então, Gente, o resumo, a PPP faz isso. Então, gente, olha só, vamos só recapitular. Você pode transformar a prefeitura totalmente digitalizada, totalmente integrada, todas as secretarias, todas as escolas, a UPA, todos os setores, porque todo lugar desse município passa um poste de iluminação pública, toda a rede vai estar integrada, e você pode fazer tudo isso com o dinheiro que a gente já paga na conta de luz. Eu tenho certeza, Fernando, que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente, assim como eu assisti um dia, né, todo esse esclarecimento, eu fiquei de boca aberta, porque a gente já paga e não tem nada disso. Então, assim, e como você mesmo disse, as PPPs, elas são mal vistas, parece que é um pouco, assim, uma forma da administração pública, né, entregar para o setor privado, e ali o setor privado é que vai ter o lucro, né, e aí vai comprometer, né, o bem comum, que é o serviço de iluminação, no caso que a gente está tratando aqui. Você está esclarecendo bem que, na verdade, a gente já paga e não tem o bem, né? Então, é uma forma não só de você garantir a iluminação de maneira eficiente, você tem segurança pública, você tem iluminação pública e você tem integração digital na cidade. Né? Assim, isso é perfeito, é uma coisa assim, e você transforma a cidade numa cidade inteligente, ágil, que consegue responder aos cidadãos de maneira imediata, dá autonomia ao cidadão para ele ter acesso, como ele tem acesso no seu celular, ele vai ter acesso aos serviços. Quando a gente olha para a Tallinn na Estônia, quando a gente olha para Edimburgo, que a gente vê que o cidadão ele tem plena autonomia dos serviços, ele passa a ser o protagonista, né? Ele como protagonista de fato do serviço público, né? Então, assim, eu fiquei encantada, eu tenho certeza, né, que a nossa audiência aqui conseguiu compreender bem, mas eu quero te perguntar como ter acesso a uma PPP de iluminação pública, porque a gente sabe, já vimos o que é uma parceria entre o setor privado e o setor público, vimos que o recurso vem da própria CIP, que aqui é CIP, aqui em Rio Bonito, que é essa contribuição, a gente paga R$17,76 na conta de luz, e como ter acesso a, né, os mecanismos para a gente ter acesso a essa PPP de iluminação pública e trazer todo esse mundo tecnológico, né? Eu fiquei encantada, por exemplo, se você passar embaixo do poste, você, quando não tiver ninguém passando, a luz reduz, e quando você está ali, né, na hora que você precisa, a luz aumenta. Gente, isso é uma tecnologia, é uma inteligência artificial que a gente pensa que é caríssimo, né? E você pensar que você, né, daqui a pouco você vai fazer aquela conta com o pessoal que eu vou deixar você fazer essa surpresa. Mas fala aí, como é que a gente tem acesso a uma PPP de iluminação pública e se é possível para a cidade de Rio Bonito, porque, né, 6 mil postes e tal, né, dá para fazer, quanto que custa, como que é, se dá para você dar essa boa ou essa má notícia para a gente rio bonitense aqui, é possível ou não é possível? A notícia é sempre boa, claro que é possível. Sim, para quem estava aqui no começo da live, vai se lembrar que eu comentei que quem está fazendo as grandes mudanças no mundo são as pequenas cidades, não são as grandes. Nesse assunto de cidade inteligente, aqui vai para vocês uma informação curiosa e interessante. A cidade que fez o primeiro projeto diretor digital para a cidade inteligente foi Juazeiro do Norte, no Ceará. Acabou ano passado. A gente acompanhou de perto esse episódio, foi muito legal. Tem uma outra iniciativa semelhante acontecendo na capital Salvador, nesse momento, capital da Bahia. Então, e nós, particularmente, eu trabalhei, eu tenho orgulho em fazer esse tipo de planejamento para a cidade pequena. A cidade pequena é o grande segredo. Então, eu fui pioneiro fazendo esse planejamento para a cidade de 2 vizinhos, que é menor, ela é metade de Rio Bonito. Ela tem 30 mil habitantes e 5.500 postos. E também para Viamão, lá no sul. Então, a resposta é sim, dá para fazer perfeitamente com Rio Bonito. O ritual para que você faça isso em qualquer cidade, por exemplo, Rio Bonito, é você construir o arcabouço legal.
Para isso, a cidade não é obrigatório, porque tem já a lei federal, mas é conveniente que a cidade vote a sua própria lei de PPP. E tem vários modelos para isso. Tem cidades de Sorocaba já fez. Tem vários modelos que o pessoal usa. Mogi das Cruzes, que é uma cidade pequena, tamanho de Rio Bonito, aqui em São Paulo, tem um excelente modelo de PPP, porque isso já está começando a virar cultura. Tá? O pessoal está começando a perceber que isso é importante e estão começando a levar a PPP a sério. Então, já temos no Brasil centenas de cidades que têm leis municipais de PPP, que são boas leis robustas, bem feitas, bem modeladas. Então, primeira providência seria passar essa lei. A segunda providência é olhar, isso teria que olhar mais de perto, como é que está a lei hoje da COSIP, para ver se precisa mexer, porque algumas cidades fizeram leis de COSIP que proíbem o executivo de usar a COSIP como garantia. Então, isso aqui é importante comentar. Para a PPP funcionar, lembrando que a PPP, o privado, o particular que se apresenta, ele vai tirar do bolso dele, porque ele vai comprar as luminárias e fazer a instalação todo com o dinheiro dele nos primeiros 2 anos. Ele só vai recuperar esse investimento 12, 14 anos lá para frente, para começar a ganhar dinheiro no 15º ano, mais ou menos, até o 25, 30. Quando você faz toda essa conta, ele acaba tendo uma taxa interna de retorno, que é mais ou menos uns 8%, que seria um típico empréstimo governamental hoje. Então, não é essa acusação, ganhar um monte de dinheiro, não é. É uma operação. E sabe quem é que gosta de investir nisso, para vocês terem uma ideia? Quem gosta de investir nisso é fundo de pensão, porque isso é uma renda fixa que ajuda o fundo de pensão de trabalhadores de várias categorias terem garantias no futuro de fluxo de caixa. Então, também tem esse benefício, né? Você fazer esse tipo de atividade que cria uma oportunidade de renda fixa para para fundos de pensão, você está ajudando a estabilizar uma coisa altamente polêmica, que é o ambiente previdenciário brasileiro. Mas, dito isso, voltando aqui ao ritual da PPP, quando o particular vai pôr esse dinheiro, tá? Eu te digo já, o dinheiro seria alguma coisa na ordem de R$2.000. Talvez com o dólar subir um pouquinho, teria que atualizar esse número. Mas como assim, referência, R$2.000 por poste. Então, se tem 6 mil, o investimento em Rio Bonito é 12 milhões de reais. Esses 12 milhões vai vir do particular. E como é que ele tem certeza que vocês vão pagar ele de volta? Né? A famosa garantia. A garantia é um fenômeno que está entranhado em qualquer contrato. Se alugar uma casa, não pede um fiador, é a mesma coisa. Então, tem que ter a garantia. A garantia é a contribuição. Você pega, a lei permite isso, você põe a contribuição e o cara não foge com a contribuição, não. A contribuição passa aí. E vai pegar o dinheiro. Não vai pegar o dinheiro. A contribuição vai para um agente terceiro, que tipicamente é a Caixa Econômica. Ela recebe a contribuição, ela não dá para o particular, ela espera a mensuração do serviço mensal, que é a dona Mel que vai fazer. Fez. Instalou. Não ficou apagado na frente da minha casa. Funcionou. Pode pagar. Daí a Caixa vai lá e paga. Esse é o quinto pulo do gato. Né? Esse pulo é obrigatório por lei, que é o mecanismo de garantia. É ótimo que seja assim. Isso é transparente, é republicano e não causa confusão. Por isso que o contrato é imenso, porque daí mostra todo o detalhamento. Então, respondendo a tua pergunta de como é que a gente faz, tem que ter, sugerimos que o município estabeleça a sua própria lei de PPP e dá uma olhadinha na lei de CIP para ver se tem que mexer em alguma coisa, porque a CIP, alguém tem que ter autoridade pela lei no município, que nesse caso seria o executivo, de pegar de permitir que essa CIP fosse entregue, essa contribuição fosse dada como garantia para o pagamento do evento PPP. Aliás, isso é comum de qualquer PPP. Saneamento é a mesma coisa, hospital é a mesma coisa, qualquer PPP que você fizer tem uma contrapartida de garantia que tem que ser estabelecida de antemão. No caso da iluminação pública, é a contribuição. Então, você tem que olhar a contribuição e ver se a lei da contribuição está permitindo fazer isso. Então, a primeira providência é você deixar pronto o arcabouço jurídico.
lei de PPP, revisão da lei do CIP. Feito isso, todo mundo feliz, licita e vai embora. O processo licitatório, a lei de PPP também tem um ritual. O ritual começa com um chamamento, que é quando vocês publicam e falam: brasileiros do Brasil, nós queremos fazer isso. Quem quiser se apresentar, a data é tal, os requisitos estão. O requisito você conhece. Tem que ter acervo técnico. Isso também já está bastante explicitado, esses modelos já existem. Daí vão comparecer vários que vão se apresentar. Você vai escolher o modelo que você quer. A pessoa, os participantes que apresentarem modelos, não tem nenhuma obrigação de aceitar. Ou você, executivo do município, isso aqui é uma bobagem, não serve para nada. Isso aqui é legal. Daí você pega o que é legal, e daí você faz uma consulta pública. Você fala: pessoal, recebemos 6 propostas, gostamos da proposta 4 e gostamos de um pedacinho da proposta 2. Então a gente quer fazer uma coisa que é igual a 4, acrescentando esse elemento aqui da 2. Então, consulta pública para ver se tem algum problema, dia tal, em tal lugar, todo mundo comparece no auditório. Daí faz a consulta pública, relata, publica em ata, diário oficial, resolve na consulta pública como é que fica o formato final e publica e manda para a licitação. Na licitação vão comparecer um pessoal, cada um vai dar o seu envelope, aquele que der o mais vantajoso leva e você começa a fazer o contrato e sai fazendo. Né? Então, e esse ritual todo que eu estou descrevendo está previsto na lei. A lei de PPP fala isso aí tudinho. Né? Eu estou só descrevendo aqui. Enche o saco um pouco, demora um ano. Demora um ano para você fazer tudo isso, normalmente. Porque tem prazo, pode dizer, mas funciona, você começa a fazer, que lá no fim funciona. Eu acho que é interessante também, porque traz a população para a audiência, para escolher o modelo, né? Isso é muito bacana, porque nos processos licitatórios, né, que é o final desse processo, que na maioria das vezes acontece na administração pública, a maioria das pessoas elas não são nem consultadas, porque o que se pensa numa licitação é o valor do produto, né? No caso das PPPs, como você está falando de um serviço público que atinge a toda a municipalidade diretamente, o chamamento, a apresentação de propostas, você pegar um pouco né, você ter noção de todos os, né, de mapear todos que se apresentarem, você discutir com a população aquilo que é mais adequado, é um processo também de cidadania ativa fantástica, né, também. Então, eu acho que também, nesse processo da PPP de iluminação, você traz o cidadão não só para ele ver a luz que né, que vai melhorar na frente da casa dele, mas como ele também vai perceber o quanto ele vai estar integrado, né, diretamente nesse processo de digitalização da cidade e da administração pública, né? Dura mais ou menos, a PPP dura no mínimo 25 a 30 anos, né, Fernando? Tipicamente, sim. A lei permite até 35, mas é muito raro PPPs abaixo de 25 por causa da curva do retorno do capital, que é sempre muito... basicamente, é a mesma coisa do que o município faria se pegasse um empréstimo, né? É o mesmo tipo de prazo. Você comentou uma coisa que é importante, que eu não tinha citado, que vale a pena a gente assinalar, que é como é que a PPP é diferente da Lei 8666 de licitação. Uhum. A lei de licitação, que você vai comprar alguma coisa, ela é concebida para que o objeto comprado, vamos supor que você tem que comprar lápis para a escola pública, né? Então, é um objeto. O lápis assim, assado, cozido, com grafite, etc, tem que ser assim, e todo mundo vai lá, o menor preço leva, né? Daí, se você precisar borracha, você tem que fazer uma segunda licitação para borracha. Se você precisar de carteira... Apontador, exatamente. A lei manda fazer separar, não pode casar, é objeto. Muito bem. A PPP é o oposto disso. A PPP ela contrata o serviço, a entrega. Usando o mesmo exemplo, a analogia da educação, se fosse uma PPP de educação, você, ao invés de falar, tem que ter o lápis, tem que ter a borracha, tem que ter o apontador, você falava assim, olha, você vai dar aula para os nossos alunos aqui, é isso que vai acontecer? Perfeito. Então, eu só vou te pagar se os nossos alunos cumprirem 85% do resultado do PISA e você ter pelo menos 45% aprovado no Enem nessas universidades. Uhum. O parâmetro é isso. Se o lápis, tablet, não sei o quê, para educar o aluno, isso é problema dele. Ele tem que prestar o serviço.
A iluminação pública é exatamente a mesma coisa. O que você vai dizer para o prestador não é que tem que colocar a lâmpada XYZKL, nada disso. Você vai dizer, olha, amigo, aqui no chão onde passa o transeunte, onde o meu cidadão anda, tem que estar 5 lux à noite. 5 lux é um número da BNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que tem toda a norma 5051 para iluminação, que não está sendo cumprida. Não. Essa queixa que você fez não é cumprida em lugar nenhum. Esquece. Nenhuma cidade consegue cumprir a 5051. Quando você põe LED, cumpre. Então, você pega e você fala, você está contratando um nível de serviço. O seu cidadão jamais será traído, jamais estará andando na rua a menor do que manda a norma, porque é isso que você está contratando. Então, a PPP tem essa vantagem. Você pega qualidade de serviço o tempo todo. Não tem que ficar se preocupando com a porca e o parafuso. Entendi. Deixa eu dar boa noite para quem chegou aqui, Fernando, que tem bastante gente que chegou. Letícia, Ciraldo, boa noite, gente. Manu, Jean, Sandra, Bruna. Gente, muito obrigada pela nossa audiência aqui. O assunto está espetacular. Todo mundo falando aqui, nossa, que perfeito! Meu Deus, parabéns! Então, assim, é um assunto que eu sabia que, como é uma dor da cidade, acho que todo mundo está ficando assim, atento aqui. Legal. Tem uma pergunta aqui, Fernanda, antes de a gente passar para nosso próximo roteiro aqui, eu queria te perguntar aqui, que você falou de iluminação de LED que é cumprida, tem uma pergunta aqui do Luiz Otávio. Luiz Otávio, obrigada pela tua pergunta. Ele diz o seguinte, assim, Mel e Fernando, no caso da iluminação de LED, como fica a manutenção? Fica também mais em conta? Como que é feito? Porque você falou também que diminui, né, o custo, né? Como que é feita essa manutenção aí? O Luiz Otávio está querendo saber. Obrigada, Luiz Otávio, pela sua pergunta. Obrigado, Luiz Otávio. A manutenção na iluminação LED inteligente é absurdamente mais barata e menor do que ela tem hoje, por 2 razões. A primeira razão é a durabilidade da luminária de LED, que hoje vem com garantia de fábrica de 100 mil horas. 100 mil horas, para você ter uma ideia, são 25 anos dela funcionando. Então, ela tem essa qualidade na origem. Mas, mais do que isso ainda, lembrando que ela vai estar dotada com inteligência, a central da PPP vai ter a informação do estado de saúde dessa luminária de maneira pregressa. Então, se diminui a sua atividade de manutenção para um nível muito mais fácil e muito racional. Hoje, como é que é a manutenção quando ela é bem feita? Quando ela é bem feita, todas as noites tem que ter alguém rodando de moto a cidade para ficar vendo o que está quebrado e o que está apagado. Porque hoje a iluminação é, aspas, burra. Ela não tem inteligência. Alguém tem que. Você só fica sabendo que está apagado ou porque o inspetor viu, ou porque a dona Maria telefonou e reclamou. Senão você não fica sabendo. Então, você gasta-se um dinheirão hoje. Em São Paulo, onde eu resido, são muitos milhões de reais por ano de gente de moto. Eu sei porque eu conheço a operação. O cara vai de moto lá para Conchinchina para anotar, para fazer a fiscalização das luzes acesas e luzes apagadas. Quando você põe inteligência, acabou isso. Acabou. Você tem um carinha só sentado numa tela e a tela faz plim, 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 avisando que na rua Dr. Carlos da Silva Barbosa, 38, poste 4, a lâmpada está começando a ficar escura. Não queimou ainda. E o cara pega aquilo e já põe no borderô de manutenção no dia seguinte. Quando o rapaz chega para trabalhar às 7 horas da manhã, está no borderô. Vai na rua Dr. Barbosa 58 e já troca a luminária, por favor. Já nem pergunta, vai lá, troca, traz a velha para o laboratório, repara ela, para manter o custo baixo, devolve ela para o estoque e a vida segue. Você fica com 0 baixas. 0. 25 anos, nenhum poste fica apagado indevidamente. Você sabe antes e sabe para onde ir. Vocês não entenderam errado. Nunca mais ninguém fica no escuro em Rio Bonito. Nunca mais o seu processo fica parado numa determinada secretaria, que a outra secretaria que devia receber vai levar, o cara vai botar embaixo do braço o processo, vai levar para lá, vai demorar mais uns 10 dias para ele receber. Enfim, digitaliza e as pessoas
tem o serviço na frente da sua casa, na rua, na escola do filho, no posto de saúde. É uma maravilha. Aí a pergunta que não quer calar: Rio Bonito com 17,70, já está rindo, né? Está rindo. A gente viu o arcabouço, sabemos como que é feito o chamamento, depois audiência pública, faz a licitação, vem as empresas contratando. Mas aí as empresas, como que a gente sabe se a nossa capacidade de município, de arrecadação, como que o município que não tem isso pode viabilizar e acessar e usar esse recurso? Vimos lá que tem como dar de garantia. A empresa que vai vir aqui, qual é a contrapartida que ela vai ver? Não vai dar, eu vou gastar mais do que a cidade está arrecadando. Não. Tem isso, não tem isso? Como que acontece essa disponibilidade, né, essas contrapartidas onde a empresa privada, ela percebe que existe a possibilidade de, naquela cidade, o que ela arrecada de recurso na CIP pode viabilizar todo esse processo, deixar a cidade tinindo, século XXI. Perfeito. Essa conta existe, eu já fiz ela mais de uma vez, e como é que é essa conta? Ela se lembra que eu fiz aquela brincadeira que arrecadava e dava 100 dinheiros quando eu fiz aquela conta? Então, imagina que você tem uma cidade que arrecada 100 dinheiros e imagine que essa cidade tenha 20 postes. Então, se ela arrecada 100 dinheiros e 20 postes, nós sabemos que ela arrecada 5 dinheiros por poste. Né? Então, quanto é que é a arrecadação da CIP e quantos postes tem na cidade? E quando você faz essa conta, a gente encontra o break-even de viabilidade, ou seja, fica tudo isso que eu estou prometendo aqui, que vai ter, que vai acontecer e tal, começa a ficar... A gente com água na boca? Está deixando a gente com água na boca? Pois é, esse docinho todo, ele começa a ficar viável na faixa de R$ 32,00 por poste mês. Então, se a sua cidade arrecada uma certa COSIP, dividido pelos postes que você tem, chegar 32, 35, assim, você já está dentro desse jogo. Esse número não é exato, 32, 35, 40 ou 21, vai variar na hora para olhar em detalhes, porque, pela seguinte razão, certas cidades são concentradas, outras são alongadas. Cidades que têm... Rio Bonito é o caso mais de concentrado. Tem algumas cidades que têm áreas rurais grandes. Então, municípios... Você tem longas extensões com postes sem ninguém contribuindo. Então, muda a taxa, a razão de recolhimento por poste e essa equação pode mudar um pouco. Essa é a primeira variável. A segunda variável é quanto que você vai querer colocar no chamamento. Eu quero drone, eu quero colocar mais ou menos coisa. Mas nunca vai fugir de 32 a 40 por mês por poste. Então, se Rio Bonito estiver com essa faixa de faturamento de arrecadação, se der esse número, vocês estão dentro. O jogo está dentro. Hoje em dia, a maior parte está, viu? Porque o pessoal fez o ajuste aí nos últimos 10 anos. É raro a cidade não estar nesse patamar. Porque é o patamar que paga. É caro isso. O que você tem aí em Rio Bonito hoje é o seu pior caso, que ele é muito caro e não entrega o serviço. E isso não é um fenômeno seu. Essa é a verdade no Brasil inteiro. Todo mundo está com esse problema. Não tem nenhum 2 prefeitos que eu converso ou líderes regionais onde não aparece essa questão. E, portanto, eles foram acertando esses números, tipicamente já está nos 32, 35, 38. Se tiver em 32 e 40, você está dentro do jogo. Então, quando eu assisti a sua live, lá, né, das lives da Cidade Inteligente PPP, eu fui pesquisar para ver se Rio Bonito estava dentro. E nós estamos com 36,1. Então, nós estamos dentro. Nós estamos dentro. Gente, é possível para Rio Bonito. É possível para Rio Bonito. É mesmo, viu? E tendo essa possibilidade, né, de ter nos postes toda essa inteligência embarcada, porque os 32, né, 32 a 40, é com toda essa tecnologia. Né, integrando, né, sistema de saúde, sistema educacional, as secretarias na prefeitura, dando todo esse suporte. Queria que você falasse também, né, de como acontece essa rede, como fica a central, né, que você falou que fica perto né, geralmente fica perto da... Isso. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, Fernando, para dar uma panorâmica. Quando a gente projeta uma PPP de iluminação pública,
que vai ter exatamente a pergunta que o Luiz Otávio fez, como é que é feita a manutenção, você vai ter um centro de gestão, um lugar que administra isso aí tudo. E quando se trata de ambiente digital, esse lugar que hoje é um galpão e uma oficina feiosa, assim, passa a não ser isso, passa a ser uma linda sala com telas, tipo NASA, onde as informações estão lá, as câmeras, as coisas estão acontecendo, estão num cockpit digital que o profissional que estiver na operação está acompanhando ali as informações que estão acontecendo. Então, esse lugar chama-se CCO, Centro de Controle Operacional. Tá? Daí cabe o que nós recomendamos para a prefeitura, que busca fazer esse tipo de atividade, é que ela, de fato, use o CCO para muito mais do que, já que vai ter o CCO, faz um CCO para tudo da operação, que controle o trânsito, controle fila, está com fila no centro de saúde, porque está com fila. Então, tem que ter uma ação, cria um protocolo. Sempre que tiver fila, vai correndo para lá uma van que começa a fazer a triagem antes e acelerar a fila. Sei lá, a decisão fica por conta da política pública. Mas, pela primeira vez, acaba a chutometria. Qualquer gestor público, qualquer secretário, senta e olha e vê a cidade dele funcionando e coisas que precisam ser feitas ali na hora para a cidade rodar. E a cada full time. Exatamente. No time ali, a vida real. Inclusive eu recomendo democraticamente que seja uma coisa que todo mundo vê, assim, no prédio público, com vidraçaria, que o cidadão passando na calçada vê. É importante ele ter domínio, as pessoas estão trabalhando, as coisas estão lá, estão de fato acontecendo, que os vereadores, que são os representantes do povo, estejam expostos a isso o tempo todo, que essas informações que estão lá estejam aqui também. Então, você cria uma transparência absurda. E daí não tem mais. Diminui brutalmente o que eu chamo de fofoca cidadã, que atrapalha. Eu preciso muito discutir a educação e a saúde, não consigo, porque eu sou assediado por fofoca. Eu não o Fernando, o cidadão, né? A pessoa, o pagador, o contribuinte, está o tempo todo assediado por um ambiente de muita fofoca. Não é isso, é aquilo, acabou. Não é não, vamos lá, vamos na janela olhar. Eles ficam na janela, não é, tá vendo? A verdade é essa, não é aquela. Porque fica ali exposto. É poderosíssimo, é uma coisa maravilhosa, e sim, funciona na cidade pequena perfeitamente. Eu estou fazendo um projeto para Rio das Pedras, no interior de São Paulo. Rio das Pedras é menor do que Rio Bonito. Rio das Pedras tem 1.200 postos. Né? É lá o investimento... Desculpe, 4.200 postos. São 8 milhões de reais de investimento lá. E isso é exatamente isso. A prefeitura fica no centro e a ideia é fazer um CCO que fica numa praça, na praça pública. A pessoa vai lá e acaba, você melhora totalmente a qualidade pública da cidade. Você melhora a qualidade política, porque o cidadão e o seu representante passam a ter uma referência comum aos dois de fatos, que um pode exigir e o outro tem que prestar contas. Né? Então, você cria um diálogo novo, é uma coisa completamente revolucionária. Nossa, é uma coisa... Então, assim, quando eu vi, você citou lá a Viamão, eu até citei numa live que a gente tem aqui de utilidade pública nos domingos, que chama Conexão Invadida, eu até citei, porque eu tinha acabado de ter todo o contato com toda essa infraestrutura, esse pensamento, né? A gente tem bons resultados já em vários lugares, né? Então, assim, que o senhor também possa falar desses bons... Onde foi aplicada a PPP de iluminação pública e quais são os resultados que já estão sendo colhidos disso, né? Perfeito. Já tem no Brasil várias PPPs de iluminação pública andando. As mais conhecidas foi BH, Contagem. Essas duas, houve uma muito complexa de ser concebida, mas foi concebida e está em andamento, que é Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Que mais? Meio que por aí. Uberlândia saiu agora também. E essas PPPs são
mais fortemente ligadas à iluminação pública, com pouca contribuição da digitalização que a gente tanto propõe. E a razão disso é que elas foram, não é nada contra essas PPPs, é que elas foram pioneiras, elas começaram antes. E não estava claro ainda aspectos regulatórios, se eles poderiam ou não colocar, embarcar a cidade inteligente dentro da iluminação pública. Então, haviam ainda alguns tropeços que inibiram a velocidade de conceitualização e execução de PPPs de iluminação que tivesse a cidade inteligente, conforme eu estou aqui narrando. Então, respondendo a tua pergunta, temos alguns exemplos de PPP de iluminação pública, funciona, está tudo certo, só que são muito mais calcadas na iluminação em si e não na inteligência. Eu estou propondo que as futuras decisões passem a incluir a inteligência no modelo que eu acabei de descrever aqui. Então, está começando. Então, se a gente pudesse pensar, por exemplo, nesse momento de pandemia, onde todo mundo está em home office, né? E já tivesse tudo integrado, as escolas estivessem nesse modelo de integração, as secretarias estivessem já tudo integrado, tudo por sistema, né, digital, a cidade não pararia, continuaria tudo funcionando perfeitamente, né? É isso mesmo. Desde as escolas com atendimento remoto, desde os processos, né, continuando sendo, né, protocolados, viabilizando todas as estratégias, as políticas públicas continuariam as mesmas, continuariam fluindo. É Smart City, né? É um novo conceito, né? Gente, é só fazer. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Eu sou apaixonado pelo tema, vocês podem ver que eu falo como messiânico. Eu estou apaixonada também, eu fiquei apaixonada também. Mas tem uma secretária, que aliás até é parecida com você fisicamente, uma pessoa que eu tenho imensa admiração por ela, chama-se Águida Muniz, e ela é secretária lá em Fortaleza. Tá? É uma pessoa, a origem dela é urbanismo e arquitetura e tal, e ela está cuidando da cidade. E eles fizeram uns projetos espetaculares. E há um projeto interno deles lá de desburocratização absoluta. Então, sabe quanto tempo você precisa hoje em Fortaleza para obter um alvará de funcionamento do seu comércio? Demora 12 minutos. Você chega e faz tudo na internet. E tem lá o sisteminha dela que aparece. Se você tem um bar, por exemplo, vai ter lá. Você colocou o extintor de incêndio a 4 metros da porta? Sim, não. Você não sei o quê. Tá bom. Imprime. Pode colocar na parede. O alvará é seu. Na internet. Ninguém pergunta. Não tem que mandar papel nenhum. E aí, muito tempo depois, a fiscalização dá uma passada para confirmar. Sabe qual é a taxa de inconformidade? Quer dizer, de gente que mentiu? Apenas 25%. 75% é conformidade absoluta. Ficou mais barato. Confiar no cidadão. Porque no tempo que não confiava, o que eles estavam fazendo? Não, fala lá, pega. Daí você tinha 60% de inconformidade. Porque a pessoa não estava comprometida com o processo. Dava para um despachante lá resolver, demorava 4 meses, 3 meses, o cara operava sem alvará, inferno, aquele negócio que você sabe. Acabou. A Fortaleza parece Suécia. Você vai, né? E quem fez isso? Uma moça como você, Mel. Uma pessoa, uma cidadã que foi soerguida à condição de secretária pelo composto ideológico dela, da mesma forma que você está ganhando exposição pelo seu composto de ação pública, e ela promoveu isso para a cidadania. Eu fico completamente, eu falo, nossa, a gente tem esperança. Isso aqui ainda pode dar certo, né? E nada impede você fazer isso na hora, rápido. Pum, vamos fazer a Rio Bonito uma cidade do futuro, uma cidade que nem a Estônia. Ela recebe gente de informática, ela é livre para você trabalhar com a modernidade. É só fazer. Não precisa mais nada. Ai, meu Deus, chega a brilhar os meus olhos, porque quando a gente vê Tallinn, né, quando a gente vê todo aquele processo, né, de autonomia cidadã, porque as pessoas estão com a vida delas ali na mão, no smartphone, né,
é um sonho. E aí você vê assim, não, é muito difícil, é uma cidade europeia. Aí você vê que 20 municípios que compõem a Estônia são cidades de 50 mil habitantes. Ou seja, é uma Rio Bonito, é possível, né? Então, assim, mergulhar nesse universo, Fernando, assim, vou te dizer assim, que para uma cidadã riobonitense, né, para quem mora aqui em Rio Bonito, eu vou te dizer que abriu o meu universo, participar, né, de modelos de cidades inteligentes, né, mergulhar nesse universo e perceber que não é para as metrópoles, para as megalópolis, mas para cidades do tamanho da minha. Eu vou te dizer assim que eu me potencializou a estudar cada vez mais a gestão pública para cidades inteligentes, porque a gente tem condições de viabilizar, né? De viabilizar. E aí eu queria que você dissesse aí qual o seu conselho, né, que você daria para um gestor, né, para ele acessar esse arcabouço aí de PPP, de iluminação pública. Qual é o conselho que você daria, né, para um gestor público? Jamais aceite um não. É verdade. Eu acho que é interessante também a gente, quando você estava falando dessa questão da integração das escolas, né, de como você pode desburocratizar todo o sistema, né? Hoje é tudo muito burocrático no Brasil, né? De como que as smart cities, o dinheiro é gasto com aquilo que deve ser gasto, né? Se você pode, na área de inteligência digital, eu vou dar um outro comentário aqui, que é uma área que eu gosto muito, que é educação. Você poderá dobrar, vamos admitir, uma gestão, 4 anos, um mandato, você vai conseguir dobrar em 4 anos o resultado acadêmico do seu primeiro... O maior problema de educação no planeta Terra, e no Brasil ele é absolutamente vulcânico, é o ensino básico. A gente não tem problema de universidade, é problema do ensino básico. Uhum. Aprender a falar, aprender a ler, escrever e trabalhar e tal. E que infelizmente, ficou desastroso. Você pode pegar o patamar de Rio Bonito, que não é ruim, um patamar, as cidades menores são melhores do que são as grandes, o maior problema está na periferia das grandes, mas você pode pegar o patamar que você está e dobrar. Dobrar significa o dobro de alunos entrando com o Enem elevado, o dobro de resultado do IDH, não é o IDH, o PISA mesmo, enfim, a sua métrica educacional, com custo zero, se você procurar e fazer uma ligação com a Fundação Lehman. O pessoal de educação não gosta da Fundação Lehman, porque o Lehman é um rico de direita. Então, ele é rico, ele é rico. Mas o que a Fundação Lehman está fazendo é trazendo para o Brasil o trabalho espetacular do Salman Khan, que eu não sei se você já ouviu falar, da Khan Academy. Uhum. E o que a Khan Academy faz, que é completamente espetacular, ela cria nivelação acadêmica para alunos de velocidade distinta, que é a maior injustiça, inclusive psicológica, de autoestima, que o aluno tem quando ele está numa classe, é a desigualdade cognitiva. Então, tem alunos que são mais rápidos ou mais lentos, mas a entrega do conteúdo é a mesma, pegou, não pegou, um abraço, e fica para trás. Daí a educação pública tem que decidir, a gente põe todo mundo nivela por baixo, ou põe nivela por cima e faz o cara repetir de ano. Porque o sistema não tem como responder às diferenças. Quando você põe o trabalho da Salman Khan, você responde. Você cobre o buraco da diferença e todo mundo chega junto. Né? Independente da largada, que vai sair diferente, vão todo mundo chegar junto no último ano, que é uma coisa linda. Daí a gente pode chorar, chorar de alegre na festa que eles fazem quando eles se formam, as coisas mais emocionantes que tem. Né? Uhum. E isso está disponível por R$0. R$0. Quer dizer, não fazer é crime. Né? É o acesso, né? Eu acho que o que eu tenho aprendido, Fernando, nesse processo todo de cidades inteligentes é que o conhecimento, o acesso ao conhecimento que está disponível para tecnologia, para cidades digitais, para governança digital,
é um acesso, é o conhecimento, está tudo disponível, as fontes de financiamento, né, os projetos, a gente não conhece. Se você pegar 90% dos gestores de cidades de 50 mil habitantes nunca ouviram falar. Se você mapear, né, poucos têm acesso, né? Então, assim, eu acho que é mesmo uma característica da administração pública que a gente precisa romper essa bolha, né? E acessar o que os 4 agentes da inovação são importantíssimos, né? O setor privado ele é fundamental nesse processo, né? Então, quando a gente não exclui, porque a administração pública você não exclui, né, o cidadão, o ente privado e as universidades, você potencializa, né, todo o potencial daí das cidades e insere ela nesse processo por 0 gastos a mais. Isso que é fantástico, né? A gente já paga por um serviço que poderia ser muito, muito, muito melhor. É isso aí, exatamente isso. Então, vou ver então, se... É tudo verdade, está tudo ao alcance. Isso não é um mito, está tudo acontecendo ao nosso redor, é só juntar. Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui lá para trás, que tem muito comentário aqui, e eu não peguei aqui, tem uma pergunta aqui. Aqui. Como nós podemos, a pergunta é essa, como nós podemos ter acesso à disponibilidade do contrato de uma PPP? O que tem que ter num contrato de PPP? Que tem o corpo do contrato. O que é fundamental ter nesse contrato? É a pergunta aqui que fazem essa noite aqui. Perfeito. Bom, o contrato de PPP, naturalmente, é a única para não dizer que a noite não teve má notícias, vamos dar a má notícia da noite. A má notícia da noite é que, infelizmente, a burocracia de uma PPP é a mesma para Rio Bonito como ela é para o governo federal, para o Bolsonaro. É o mesmo, a quantidade de páginas é a mesma. É a mesma. É complexo, enche o saco. Muitas horas o homem e tem que fazer aquilo lá. Não tem jeito, porque é a lei. E a pergunta que dá para responder nesse pequeno prazo de tempo é que você vai ter, nesta lei de PPP, neste contrato de PPP, que é a pergunta, você vai ter grande especificação do que é exatamente que está incumbido ao privado de executar e fazer em quais prazos, né? Na forma de serviço, quer dizer, quais são os níveis que têm que ser atendidos para aquilo ser, de fato, o cumprimento correto, né? Agora, para as pessoas interessadas, tem muito material disso. Eu recomendo de cara, como assim, material didático, por assim dizer, eu ver se eu acho, depois eu passo por link, o chamamento que foi feito em Goiânia, recentemente, eu reputo como um dos melhores. Goiânia tem exatamente o mesmo conjunto de perguntas que a gente está tendo em Rio Bonito. É o mesmo tipo de pergunta. Como Goiânia é uma capital e mais cheia de complexidades, eles lançaram mão do Banco do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que então proveu para eles uma pequena consultoria que, resumidamente, fez para eles o que eu estou fazendo aqui de maneira informal numa live, explicando esse mecanismo todo. E com essa consultoria, Goiânia soltou um chamamento extremamente profissional e bastante típico do que seria a PPP que eu tanto falo. Então, mas isso está no Diário Oficial lá, tem que achar o chamamento. Eu tenho uma cópia, depois eu posso mandar para você, se quiser distribuir para o seu eleitorado técnico, né, o pessoal que fica ao seu redor falando sobre isso. Mas esse documento já é uma aula em si, porque você observa os blocos que o chamamento tem, que claramente colocam a posição e o entendimento que o município tem do serviço que ele quer receber. E o chamamento tem esse papel. O chamamento é quando você se manifesta dizendo, olha, gente, eu quero isso. Não me venham com aquilo. Se vocês quiserem aquilo, não tem problema, mas me entrega isso primeiro. Então, o chamamento faz isso, né? Ele diz o que você quer. Então, um bom chamamento dá um bom projeto. Um mau chamamento dá um mau projeto. Beleza. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Cheste Júnior.
Um beijo, obrigada pela presença aí no nosso encontro aqui. Ele está dizendo o seguinte: primeiro ele diz que você é um gênio, eu concordo plenamente. Os municípios que têm instituto previdenciário próprio podem usar esses recursos para financiar uma PPP de iluminação local, pública local, e garantir uma taxa de retorno e uma garantia de aposentadoria a seus funcionários. Você falou no início de maneira... Sim, uma ideia ótima, uma ideia ótima. Você pode, inclusive, fazer uma ideia que eu dei uma vez, mas ela foi recusada lá na cidade dos vizinhos, o pessoal não gostou da ideia, mas que ela é perfeitamente válida, é você financiar isso dentro da iniciativa privada do próprio município. Nada impede de você fazer papéis que o dono da padaria pode comprar, o dono do posto pode comprar e ficar sócio da PPP como o fundo de pensão previdenciária dos servidores. Nenhum problema. Na hora que você organiza, você pode colocar questionamento. Gostaríamos que fosse considerado o fundo de pensão dos servidores, se eles concordarem, evidentemente, desde que a rentabilidade prevista esteja assegurada no nível XYZ, etc. Daí você põe isso para a frente e o setor privado se apresenta e fala perfeitamente quem é o fundo, vamos fazer isso sim, aqui estão os contratos e tal, e traz o fundo para dentro. É uma excelente... PPP de iluminação pública e PPP de saneamento, na minha humilde visão, serão os maiores sustentadores de renda fixa para fundo de pensão sustentáveis. Porque teve muito fundo de pensão. Vou dar um exemplo da crise disso aí, que é muito pouco comentada. Mas nos anos 80, houve um grande crescimento no Brasil, que era legítimo, um crescimento desejável, o pessoal queria mesmo, que era de shopping center, né? Pipocou que nem cogumelo. Você subiu um shopping center, um empreendimento shopping center, custava de 30 e 60 milhões de dólares na época, mais ou menos. E mais da metade disso foi fundo de pensão que entrou. Com razão, porque o shopping dizia, olha, o shopping center é uma atividade de renda contínua. Depois que ele abre, ele pinga todo mês. Então, se você entrar como nosso sócio, é ótimo, porque o dinheiro vai pingando. E é verdade, e aconteceu isso. O que ninguém esperava é que agora, na segunda dezena do século XXI, shopping está decaindo. Tá começando, as pessoas foram para o online, pararam de ir no shopping. Então, hoje o shopping está com 20%, 28%, 30% de inadimplência. Shopping ficou um negócio muito complicado. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem um monte de shopping fechando. Né? Então, esses fundos de pensão vão ter mais problemas. Eles vão ter que se desfazer da sociedade e pensar em outra coisa. Já saneamento e luz, não. Saneamento e luz não vai para online. Você não vai dar água na sua casa. Tá certo? E assim como a luz pública, continua a luz pública. Mesmo que você fique trabalhando em casa, você vai sair na padaria. Não sei o que, a luz pública será a luz pública daqui até o fim dos tempos. Então, esse tipo de atividade se presta muito para servir como base de renda fixa para organizações que precisam ter longo prazo, contar com cálculos atuariais de longo prazo, que é o caso do pessoal previdenciário. Então, a resposta é sim. Aliás, excelente ideia, check. Acho que, não sei se você gosta de chamar de SEC, como italiano, check. Mas é chefe. É o chefe, tá bom. Bem-vindo, muito obrigado por ter comparecido, honra muito a sua pergunta. Ô, Fernando, eu lembrei agora de uma coisa que também, assim, a gente teve uma querela aqui, um imbróglio aqui em Rio Bonito, que foi a questão do monitoramento, as câmeras de monitoramento para a segurança pública. Isso também dá para fazer embarcado nos postes de iluminação pública? Pode fazer parte, ou tem que ser separado? Bom, pode fazer parte, deve fazer parte. Nos projetos que eu trabalho, eu coloco em todos. E daí a gente entra numa seara que eu ainda não comentei aqui, então eu vou fazer esse. Agora eu vou comentar, é uma seara mais de nerd. Então preparem-se os nerds. Né? Agora eu vou comentar uma coisa mais técnica, que é duas coisas: segurança cibernética e processamento de imagem por inteligência artificial. Primeiro, segurança cibernética. Quando você faz uma cidade inteligente, essa interconectada, é essencial que ela seja segura. Segura para não ser invadida. Imagine se entra um hacker que pega... Já aconteceu no Brasil. Quem quiser aí depois, dá no Google, escreva Joia, 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 hacker, Joia, RS de Rio Grande do Sul. Joia é um município no Rio Grande do Sul, pouco menor que Rio Bonito. Ele foi hackeado e o hacker destruiu todo o registro público. Tudo.
IPTU, ISS, contribuição de servidor. Caos, caos. Né? E eu uso muito esse exemplo, muita dó deles. E o hacker ainda segurou eles de refém, queriam 30 mil reais para soltar os dados, e nem que ele tivesse 30 mil no Tesouro, não existe caminho legal para você gastar dinheiro público para pagar sequestrador de dados. Então, bandido, né? Não, um host... bandido. Foi catastrófico. Isso é um fato real. Dá aí no Google aí, Joia Hacker, Joia RS Hacker, ou Hacker Joia RS. E você vai encontrar esse caso aí. E então acontece no mundo hoje, você pode ser atacado. Imagina São Paulo, um hacker entra, pega e põe todos os semáforos para ficando verde. E todo mundo bate. E acaba o trânsito. São Paulo separa São Paulo. Então, quando você faz uma cidade inteligente, você também precisa fazer uma fortaleza digital que faça que a cidade inteligente não fique burra, porque ela não seja atacada. Então, tem uma preocupação com segurança cibernética, que é criticamente importante. Aliás, para quem perguntou o que tem que constar no contrato de PPP, segurança cibernética. Tem lá padrões que precisam ser seguidos, padrão militar, para proteger a cidade. A segunda coisa... é criptografia comum? Não. Não, é criptografia, mas não é comum. Criptografia incomum. É uma criptografia muito avançada que chama-se ROSE, que é JavaScript Object Signing and Encryption. Uma coisa bem nerd mesmo, que você... Eu ia falar bem nerd. É bem nerd. E assim, agora, voltando para a questão da câmera, a segunda, eu falei que é a criptografia, a segunda coisa é a inteligência de processamento de dados. Uma das coisas que a gente põe em projeto, a gente põe câmera, beleza, câmera de vídeo, está acostumado a ver, que aparece lá na telinha a imagem e tal. Mas tem uma outra coisa que é mais louca, bem nerd mesmo, que é você pôr sensores que são, na verdade, são câmeras, mas eles não trafegam vídeo. São sensores, pode ficar na luminária, e eles olham as coisas, o mesmo sensor que está aqui, né, nesta câmera, esse mesmo sensor aqui. Só que em vez de passar o vídeo, transmitir vídeo para você olhar numa tela, algum lugar, ele não faz isso. Ele processa a imagem que está pegando ali e ali mesmo ele identifica o que está vendo. Estou vendo um Fiat vermelho, estou vendo um cachorro peludo, estou vendo uma criança na bicicleta. E ele passa essa informação. Ele não passa a imagem. Ele passa criança com bicicleta, atropelamento. E a inteligência... Eu tenho um filminho, não vai dar para passar aqui agora, mas eu tenho um filminho que mostra isso. A inteligência desse circuitinho identifica, inclusive, atos de agressão. Você pode ver uma arma, tem um assalto em andamento. Né? Você reconhece atos, reconhece posições, né, em campo e pode acusar no CCO, opa, e aquela história do drone que eu falei. Então, você pode ter sistemas que identificam anomalias sociais, e identifica isso, mas você não tem muita certeza exata, mas pode ser uma criança brincando, vai saber. Então, você não sabe o que é, manda o drone. Em 3 minutos, o drone está em cima da cena olhando. É uma criança brincando. Daí volta. Ou não é uma criança brincando, tem um assalto. Daí o drone fica seguindo o assalto enquanto a viatura vai. Tá? E isso você pode pôr em Rio Bonito hoje. Né? Então, você, sim, respondendo a pergunta das câmeras, você vai ter câmeras mesmo de observação com vídeo, cujo vídeo vai tramitar na fibra ótica, que vai estar na tal da instalação na rede que a gente comentou agora há pouco, e vai ter, além dessas câmeras, esses sensores de informação prática, criando uma coisa que em São Paulo estão chamando de muralha digital, que é o apelido que eles deram aqui. O pessoal vendeu muito para prefeito colocar câmeras de vídeo nas principais vias de acesso das pequenas cidades, e essas câmeras são processadas e eles ficam olhando. É uma coisa um pouco menos sofisticada do que eu estava contando, uma coisa mais simples, mas que olha a placa. Então sabe se o carro está roubado, se está fazendo parte de uma ocorrência. Às vezes pega o cara que foi sequestrado. Isso já aconteceu, não é uma conjectura. E daí alguém falou, o sequestrador foi embora, fugiu num carro prata, placa ABC 1234. Daí o carro entrou na cidade de Vinhedo, que é aqui perto, Vinhedo, pum, pegaram os caras. Então, essa muralha digital faz isso, entendeu? Fernando, o pessoal está aqui dizendo que
Tá excelente. A Maria Cláudia acabou de colocar aqui, encantada com todas essas possibilidades. O Ciraldo Júnior botou hashtag muda Rio Bonito. Ou seja, né? Temos que entrar no século XXI. Aí o Luiz Otávio agradeceu a sua pergunta, né, a sua resposta. Nossa, que bacana, uma economia absurda com prestação de serviço. Elan, que é o meu esposo, está dizendo excelente. O Antônio César, que foi meu professor, um beijo para você, professor César, que a gente chamava. Continua aprendendo. Tatiana, boa noite, obrigada. Gente, eu já estou segurando o doutor Fernando aqui há mais de 1h30. Meu Deus, eu falei que era no máximo 1h30, a gente está com 1h44. Queria muito, muito, muito te agradecer. E, assim, te ouvir sempre é inspirador, primeiro. Segundo, nos garante a sonhar com possibilidades. Eu acho que isso que eu queria te dizer. Quando eu assisti a live de Cidades Inteligentes de PPP de Iluminação Pública, eu fiquei pensando assim, é possível. E cada vez que eu te ouço, da gente poder ter em cada poste de Rio Bonito, por 0 a mais do que a gente paga, toda essa tecnologia, Fernando, assim, eu não sei como te agradecer por essa disponibilidade, pela sua generosidade de estar aqui falando com... Aí tem gente, Thaís, vamos continuar. Não termina, não, vamos continuar. O Rogério Pomponê, que está aqui dizendo cidades são possíveis, informação, luta e boa vontade são caminho, é o meu pré-candidato a vice-prefeito que está comigo na chapa aqui. Opa! Ele também está encantado com esse conceito de cidades inteligentes. Assim, nós estamos mergulhados nesse processo. Então, assim, eu queria te dizer muito obrigada, queria que você deixasse uma mensagem de esperança para o nosso povo aqui de Rio Bonito, que está em momentos difíceis de pandemia, a gente ouvir falar de possibilidades. Agora eu não te largo nunca mais, você sabe, né? Tomara. Nunca mais eu te largo, né? Para a gente pensar, refletir, desenhar, escrever a Rio Bonito Smart City, né? Colocar Rio Bonito nesse outro patamar, né? Outro patamar. Aqui os flamenguistas, aqui tem muito flamenguista na cidade, então eles estão com esse slogan aí, né? Outro patamar. A gente tem que levar esse conceito de outro patamar para a administração pública, né? Então, deixa aí o seu boa noite, o seu agradecimento e uma mensagem de esperança aí para o nosso povo riobonitense. Bom, primeiro eu começo por agradecer. Para mim é um privilégio, uma honra, e eu adoro fazer isso que eu estou fazendo. Não represento, agradeço pela sua referência à generosidade, mas na verdade a generosidade é sua. Você está me dando uma oportunidade de fazer o que eu mais gosto, o que eu mais amo, e eu sou muito mais grato do que qualquer outra coisa. Então, eu faço meus agradecimentos, e o meu comentário é que a gente está vivendo, eu sou físico na origem, eu sou um cientista, e a gente olha com objetividade. Os físicos são proibidos de ter preconceitos. Eles não podem ter preconceitos porque eles têm que olhar para a natureza e aceitar qualquer coisa que a natureza mande para eles olharem. Se você pegar um evento que é a gravidade, a gente está acostumado, mas para pensar é mágico, né? Uma coisa que vocês largam, cai, e nós físicos somos obrigados a olhar para isso, ver que não é mágica e que pode ser observado de maneira objetiva. Então, e ao falar em coisas objetivas, eu estou me despindo da briga e do ruído de direita e esquerda que faz parte do território do embate político, e estou propondo a todos os brasileiros e propondo para vocês em Rio Bonito que vocês parem de olhar a vida pública do cidadão, a nossa pequena vida, pequena no sentido de ser a pessoal e não a nacional, em termos de direita e esquerda, e sim em termos de em cima e embaixo. A gente vai transformar o Brasil fazendo coisas novas para cima, que traga todo mundo para cima, que não deixe nenhum brasileiro para trás. E fazer isso com integridade, com honestidade e dignidade. E esse é o caminho para frente. A cidade inteligente é a cidade que é íntegra. E a gente tem uma chance histórica agora. A pandemia ajudou, porque a gente parou para pensar, parou para olhar coisas, zeramos certas barras. Então, esse é o momento de a gente usar nosso voto, usar a nossa projeção pública para dizer que a gente quer subir.
E é isso que eu desejo a vocês todos e agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. E é isso, né? Pensar a cidade, elevar a cidade, sem deixar ninguém para trás. Esse é o lema, né, das cidades humanas, inteligentes, sustentáveis e eficientes. Então, muito obrigada, um beijo no teu coração. Sou, assim, muito grata mesmo, muita gratidão pelo teu carinho, pelo, assim, tão acolhedor, né, gente? Ele é tão acolhedor, né? É muito acolhedor. É essa pessoa mesmo, gente. Vocês estão vendo aqui, acolhedora, assim, carismática, acessível. E eu, assim, eu estou aberta sempre para você, pelas suas sugestões, para suas... Mel, não esquece isso, faz isso, vamos colocar isso. E, assim, muito obrigada, um beijo. E até a nossa próxima oportunidade, com certeza nós teremos. E obrigada a você que acompanhou a gente até agora, quase 2 horas de live, assim, obrigada por você estar aqui acompanhando. O Conversando com o Mel, ele tem essa finalidade, sabe, Fernando, da gente tratar a administração pública sem lado, né? Falar daquilo que é necessário falar, daquilo que é importante falar para a cidade. Então, nós já tratamos aqui de saúde pública, já falamos de cidades inteligentes, já com a Grazi, falamos de cidadania, falamos de cidadania, né, de cristianismo social, né, que é essa dignidade humana. Então, a gente já falou, já permeamos aí a administração pública com vários tons e tonalidades. Então, obrigada a você que tem acompanhado, e a gente volta na terça-feira que vem com mais um tema de relevância para a administração pública. Até o nosso próximo encontro. Uma boa noite para todos. Muito obrigado. Boa sorte com tudo.